Arte, letras, história, filosofia, religião, ciências. O Estado da Arte. Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo. Olá. O novo Praxíteles, que honra igualmente a arquitetura e a escultura, superior a tudo e singular nas esculturas de pedra, é Antônio Francisco. Tanta preciosidade se acha depositada em um corpo enfermo que precisa ser conduzido a qualquer parte e atarem-se-lhe os ferros para poder obrar. Afora uns parcos registros cartoriais, este trecho de um memorando de 1790 sobre a capitania das Minas Gerais é praticamente a única notícia conhecida sobre o Aleijadinho enquanto vivo. Entre estes dois extremos de uma obra gloriosa e uma vida miserável, a obscuridade é tamanha que a partir dela já se inferiu e se questionou de tudo. A autoria de suas obras, seu valor, as motivações do artista, sua doença e até a sua existência. Já sua primeira biografia, escrita 44 anos após sua morte, é para muitos suspeita de magnificar em chave romântica o herói artista, de dramatizar o gênio marginalizado pela sua cor, sua classe, sua doença, o monstro sublime que triunfa sobre o sofrimento com um esforço criativo sobre-humano. Ironicamente, o biógrafo Rodrigo Bretas já alertava para as exagerações que se vão sucedendo e acumulando sobre os indivíduos admiráveis até se compor uma entidade ideal. Os modernistas o reconfiguraram como um ícone do sincretismo nacional que deglutiu os cânones europeus e o imaginário africano e indígena para dar à luz uma obra original. O entusiasmo encomiástico de Mário de Andrade chega a proporções épicas. O artista vagou pelo mundo, reinventou o mundo. O Aleijadinho lembra tudo. Evoca os primitivos italianos, esboça o renascimento, toca o gótico. Às vezes é quase francês, quase sempre muito germânico. É espanhol em seu realismo místico. Mas é um caso exemplar das oscilações interpretativas sobre a sua obra que, enquanto Mário enxergava nas desproporções de suas estátuas a antecipação visionária do expressionismo, Oswald de Andrade só via a ignorância crassa sobre a anatomia, a mesma que acusaram tantos estrangeiros desinteressados dos cultos nacionais. Por outro lado, para um escritor com a sensibilidade e erudição do mexicano Carlos Fuentes, o mulato foi o maior poeta da América colonial. Lezama Lima o considerava a culminação do barroco na América. E para o crítico, historiador da arte e diretor de desenho e pintura do Louvre, Germain Bazin, este Michelangelo brasileiro foi o último grande criador de imagens cristãs. A controvérsia entre os construtores do mito e seus demolidores promete não ter fim. Mas embora estes últimos estejam escorados em sólidas inconsistências sobre a vida e a obra do Aleijadinho, não seriam as próprias torrentes de tinta e saliva consumidas nesta batalha em torno a elas o maior testemunho de sua potência plástica e indelével? Para responder a esta e outras questões sobre o Aleijadinho, convidamos André Tavares, professor de História da Arte da Universidade Federal de São Paulo, Ângela Brandão, professora de História da Arte da Universidade Federal de São Paulo, e Mozart Bonazzi, professor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. André, você pode nos apresentar bem em linhas gerais o cenário, quer dizer, o ciclo do ouro em Minas Gerais, o que foi exatamente, em síntese, esse momento? Esse é um fenômeno muito longo, né? A gente, no ano que vem, não sei se todo mundo sabe, a gente comemora os 300 anos de Minas Gerais como estado, como lugar mental, vamos dizer assim, lugar imaginário, associado ao processo de expansão territorial, né? Esse é um processo que, para o caso mineiro, começa no finalzinho do século XVII. Enfim, é um primeiro grande ciclo de ocupação desse território aí até 1720, né? Depois uma reorganização disso no sentido do centro do século XVIII, e essa sociedade que começa justamente a servir, ou por servir, esses personagens que se deslocam muitas vezes de São Paulo ou da região, né, de Taubaté, do Rio de Janeiro até o centro do estado de Minas Gerais, essa sociedade, esse espaço, né, se forma a partir então desses núcleos de mineração, que no início são núcleos de mineração fluvial, não é? Quer dizer, não é a mina na mina que se escava na montanha, mas nos vales, nos locais mais ligados ao ciclo fluvial, ali, nesses vales, nascem essas primeiras cidades. Ouro Preto é um desses casos, a antiga Vila Rica,
É uma cidade que começa com diferentes núcleos de povoação, que se expande no sentido, né, do centro do século XVIII, 1740, 1750, e é dessa ebulição ao redor da atividade da mineração do ouro, no primeiro momento, no centro de Minas Gerais, que esse lugar social que nós vamos analisar hoje se estabelece, né? Quer dizer, ele começa por mineração de ouro, o ciclo do norte do estado de Minas Gerais, ou seja, Diamantina, o Cerro, é um outro ciclo ligado a um outro tipo de tecnologia de mineração, mas esse centro ligado à mineração do ouro, ouro de aluvião, ele de fato é um ciclo que se estende aí e que se estabelece como um ciclo produtivo efetivamente aí, se nós quisermos, entre 1690 até 1740, 50, que é onde a gente localiza o ápice da produção aurífera, né? Então, o século XVIII, seu final, seus últimos 25 anos, eles são, curiosamente, um ciclo de início de decréscimo na produção, a produção decai, mas ao mesmo tempo é um ciclo, em termos artísticos, muito vigoroso, né? Então, o caso do Aleijadinho, ele se estabelece ou se localiza especificamente em termos cronológicos nesse finalzinho do centro para o final do século XVIII, né? Pensando que ele de fato produz até o século XIX em algumas circunstâncias, no início do século XIX. Então, toda essa segunda metade do século XVIII é, enfim, o lugar cronológico em que ele atua. Ângela, podemos caracterizar o ambiente estético, né? O chamado barroco, o rococó mineiro, aí você pode fazer as especificações, né? De meados do século XVIII. O que há de novo em relação às épocas anteriores? E se a gente puder pontuar também semelhanças e diferenças, digamos, entre a arte colonial, a arte no Brasil e a arte de Portugal. Quer dizer, eu estou tentando aqui delinear um pouco para o nosso ouvinte essa atmosfera na qual o Aleijadinho vai florescer, vai germinar, né? Até complementando um pouco o que o André falou e já emendando com essa questão, é importante também dimensionar esse centro irradiador da mineração e a sua ligação, de fato, um centro econômico irradiador, né? Então, a quantidade de ouro extraída dessa região onde viveu o Aleijadinho é algo assim incomensurável, né? Então, a gente às vezes tem dificuldade de mencionar o quanto isso foi transformador para a história econômica universal, né? Esse ouro que fluía em direção a Portugal como uma espécie de corredor, né? E o direcionamento de grande parte desse ouro em direção à Inglaterra, como forma de pagamento de dívidas de Portugal em relação à Inglaterra, né? Então, é do ouro de Minas que surge a acumulação de capital suficiente para a Revolução Industrial, né? Então, a gente... É uma sociedade bastante diferente do que é a sociedade litorânea latifundiária do Brasil colonial até então, né? Sim, é uma transformação, né, de uma sociedade urbana, né, onde cidades nasceram muito rapidamente, templos de grande riqueza artística foram erguidos. E eu acho que essa comunicação com o universo econômico, vamos antecipar a palavra global, né, faz com que essa relação também artística seja em termos de fluxos, né? Então você tá falando de uma arte que está interligada com o que acontecia na Itália, né? Desde o século XVII. A gente tem, vamos dizer, a ideia de barroco é uma ideia que surge após a existência da própria arte barroca, né? Então esse termo barroco é um termo cunhado só no século XIX, né? Então os homens que fizeram a arte barroca não se reconheciam como barrocos. Então o barroco é uma construção historiográfica do século XIX, né? E que serve para denominar as obras feitas no 17 europeu. E no caso da arte produzida no Brasil, no caso da obra de Aleijadinho, a gente tem então um certo deslocamento no tempo. Isso faz com que haja uma espécie de sobreposição estilística, né? Então essas divisões dos estilos artísticos, que é tão cara aos historiadores da arte, né? Essa organização das classificações estéticas no tempo, elas se embaralham um pouco, né? Porque Aleijadinho vive numa atmosfera do barroco, então ele vai esculpir com dor, com sofrimento, tentando dar o sentido retórico da arte barroca, de afirmação do sacrifício, do martírio, da santidade dos santos, em relação ainda a uma já remota reforma, né? Então ainda é uma arte de contra-reforma, mas ela já se
ela se interliga com uma outra atmosfera artística, com uma outra atmosfera religiosa, que é o rococó. Então é como se Aleijadinho vivesse num tempo em que se emaranhassem os estilos artísticos, né? Então ele é um artista ao mesmo tempo barroco, ele tem vários elementos rococós na sua obra, e ele vive num tempo em que está às vésperas da chegada da missão francesa ao Brasil para estabelecer o neoclassicismo, né? Como se estivéssemos assim, Bernini ainda vivo e Jacques-Louis David também, né? Então é como se os tempos estivessem em camadas, né, sobre a expressão artística. E uma outra questão interessante, até para concluir essa parte da minha resposta, é sobre essa subdivisão entre o que é barroco e rococó. Eu acho que a Miriam Ribeiro Andrade de Oliveira teve um papel importante na historiografia da arte brasileira, porque ela definiu de maneira mais clara a existência de algo além do chamado barroco mineiro, né, que era o rococó mineiro. Então eu acho importante esse estabelecimento que você caracterizaria de linhas... como, assim, em linhas gerais, esse contraste, ou quer dizer, tem elementos de continuidade e elementos contrastantes entre a retórica de um e outro, né? Sim, há várias, mas para tomar algumas linhas, assim, puxar alguns fios dessa diferença, a arte barroca, ela é muito mais sobrecarregada do ponto de vista ornamental, né? Então ela tem um volume escultórico mais gordo, vamos dizer assim, né? Um horror vacui, que seria o horror ao espaço vazio. No caso das igrejas em Minas Gerais, vamos dizer assim, a ocupação do espaço com o douramento. Então são igrejas um pouco mais escuras, né? Com o uso e abuso do douramento. Do ponto de vista da estatuária, são imagens mais carregadas de dor, de sofrimento, Cristos ensanguentados, enfim. O rococó é um movimento artístico muito mais civil, né, muito mais aristocrático e, de certa forma, profano, mas que na atmosfera brasileira e, em alguns casos, também na Alemanha, em Portugal, se manifesta também no espaço religioso, que é muito interessante, porque é uma arte que incorpora uma certa sensualidade, uma certa leveza, cores mais claras, uma depuração dos elementos, vamos dizer, entre aspas, dos exageros do barroco, né, usando uma atribuição de valor, né, mas o rococó é uma espécie de depuração do barroco. E a Miriam, acho que coloca bem nessa diferença também de uma historiografia que entende que o rococó é uma etapa final do barroco, em oposição a uma historiografia que entende que o rococó é um outro momento artístico. E o Aleijadinho, na verdade, tem elementos barrocos na sua obra, apresenta elementos rococós. Então, um artista interessante também para entender essa disputa, essa diferença, ou essas tensões dos estilos. Então nós vamos ver como se entretecem esses elementos na obra, né, do Aleijadinho, mas já apresentando o nosso personagem, introduzindo ao nosso ouvinte, Mozart, o que a gente sabe sobre o contexto familiar do Aleijadinho, seus anos de formação, sua juventude, quer dizer, esse momento formativo dele, o que a gente teria a dizer para o nosso ouvinte a esse respeito? Bem, o Aleijadinho nasce num contexto complexo, ele nasce escravo e filho de um arquiteto de muito conhecimento e uma das personalidades importantes desse universo naquela região, e uma escrava africana. Obviamente ele vai receber do pai todos os tipos de ensinamentos, isso vai favorecer a sua formação. Vai receber influências de pessoas que estavam trabalhando na região de Ouro Preto naquele momento, tanto na parte arquitetônica quanto de mestres entalhadores como Francisco Xavier de Brito, ou seja, pessoas que estavam trazendo um repertório formal razoavelmente atual para Vila Rica, o que constitui em si algo muito interessante, porque um local longe das cidades, ou longe do litoral, né, no Brasil, que costumava concentrar algumas tendências um pouco mais próximas, né, do que estava ocorrendo na Europa, pela primeira vez um local no interior concentra uma atividade no nível dessa que ocorreu em Ouro Preto e acaba tendo o florescimento de um talento como o do Antônio Francisco Lisboa, que não vai ter aulas formais como nós conhecemos hoje, mas que vai ser treinado num ambiente oficinal, por exemplo. Provavelmente seu talento tenha se revelado desde logo cedo, e o suficiente para que ele desenvolvesse o desenho, por exemplo, como linguagem. Um dos elementos mais desenvolvidos da obra dele talvez seja a parte ornamental,
Isso vai estar muito presente nas suas realizações arquitetônicas, né? Isso, obviamente, com base num desenho de muita qualidade. A partir daí, eu imagino, em contato, né, com essas várias personalidades que atuaram na região de Ouro Preto, tenha florescido realmente uma pessoa de acordo, assim, dentro dos ideais estéticos vigentes naquele momento, na Europa. E o que a gente sabe sobre influências e inspirações? Que tipo de, por exemplo, a Ângela falou de elementos, às vezes, talvez gravuras que chegassem da Europa, de outros lugares. Eu acho isso importantíssimo, porque muitos elementos circulavam, né, por meio de material impresso. E aí fossem livros, missais, ou seja, desenhos que apresentavam tendências ornamentais que estavam sendo desenvolvidas constantemente. No caso brasileiro, assim, por exemplo, é muito presente a produção da oficina dos irmãos Clauber de Augsburg, e que vai marcar, né, o contato dessas pessoas interessadas na parte artística com as tendências mais atuais lá da Europa. O que eu acho um fenômeno é que esse material chegava aqui bidimensional. E é algo bom para se destacar. Então chega uma gravura mostrando uma vista de um determinado ornamento. Imagine o nível de conhecimento de proporções ou o talento necessário, e isso, obviamente, o Antônio Francisco Lisboa teve de maneira excepcional, em transpor aquela informação bidimensional para o universo tridimensional. Então isso implica, por exemplo, no domínio técnico absoluto que ele tinha, mas muito mais do que isso, conhecimentos muito aprofundados da parte das proporções. Eu acho que é um dos casos assim a serem sempre estudados e destacados. Pensando nas primeiras obras, se vocês puderem ilustrar um pouco, né? Quais as tipicidades de estilo e composição começam a despontar já na escultura do Aleijadinho, né? Nesse início? Esse é um território movediço, né? Porque esbarra no problema documental que nós apontamos, né? Na dificuldade que nós temos muitas vezes em reconstituir a biografia artística do Aleijadinho. Nós temos um texto essencial do 19, como você mencionou, que é o do Rodrigo Bretas, que um pouco funciona como um guia para que a gente reconstitua essa biografia artística, não só a biografia pessoal, mas há também alguns documentos relativos a esculturas, por exemplo, que ele faz para Sabará, para o Carmo de Sabará, né, o famoso São Simão Stock, o São João da Cruz, algumas intervenções que teria feito atualizando o repertório visual da fachada do mesmo Carmo na cidade de Sabará, próxima a Belo Horizonte. Então, nós percebemos um pouco isso do que a Ângela aponta. É uma escultura, em geral, um pouco mais elegante em termos de proporção, pensando nessa transferência da escultura do barroco ao que a gente chama de rococó, né? Enfim, a discussão que propõe a professora Miriam Ribeiro. É um tema que foi retomado por um historiador canadense chamado Govan Alexander Bailey, em 2014. Escreveu um lindo livro sobre rococó religioso, né? Esse fenômeno específico do rococó religioso, mas em geral nós percebemos já nessas primeiras obras associadas ao nome do Aleijadinho uma elegância muito grande, pensando que na escultura em geral o cânon, ou seja, a maneira de ler aquela proporção se dá na relação entre cabeça e corpo, ou seja, essas esculturas elas são mais cabeça, quer dizer, tem a medida da cabeça se reproduzindo de tal forma ao longo da estrutura que faz com que ela apareça para nós um pouco mais delgada, né? Ele tem de fato essa imponência que não é uma imponência da massa, mas é do que a gente reconheceria como uma elegância mais sutil, o gestual mais leve, enfim, os braços e as mãos, a incisão dos olhos, do nariz, do queixo, isso tudo de alguma maneira mais refinado ou menos pesado do que nós veríamos na tradicional escultura devocional trazida ou produzida em Minas Gerais até a década de 40, 50, né? Igualmente, de forma muito tradicional, a gente vê associado ao Aleijadinho um famoso busto colocado sobre um chafariz em Ouro Preto. Em geral, quando nós lemos os manuais sobre a história do Aleijadinho, o livro do Bazin, aparece esse pequeno busto que é um ornamento num chafariz como a primeira escultura, e essa é uma outra seara para o Aleijadinho, não é a escultura em madeira, é a escultura em pedra, não é? Então que vai levar depois ao desdobramento de Congonhas, aos profetas, né? Então a gente tem que separar também esses dois caminhos. Há uma coisa muito interessante em relação às fontes visuais
que foi esse estudo que faz a Nancy Davenport, né, já entre os anos 60 e 70, sobre a possibilidade da utilização de fontes flamengas, por exemplo, para o Aleijadinho. Então, como Mozart dizia um pouco a Ângela, os termos em que se dá essa reforma visual que o Aleijadinho promove é muito curiosa, porque ela não só lida com o que seria a tradição portuguesa de então, nós temos um influxo muito grande do norte de Portugal, na região de Minas, escultores que vêm da região do Porto, de Braga, né? Então nós não só encontramos nele o diálogo com essa tradição, mas subitamente esse escultor começa a cruzar as fontes visuais de uma forma muito inusitada. Então não é só mesmo a chegada ou a existência dessas fontes visuais, mas a habilidade que ele tem de traduzi-las na escultura. Nós não temos clareza, por exemplo, sobre o processo de imitação escultura a escultura, né? Quer dizer, a gente não sabe exatamente se ele imitava outros escultores ou se trabalhava especificamente a partir da gravura para transformá-la em forma tridimensional. O fato é que ele combina essas formas de uma maneira muito inovadora, tá? Ele faz um uso das fontes visuais que de fato faz com que ele tenha para nós, que ele seja de fato atraente como criador nesse sentido. Eu vou propor um exercício para vocês, partindo da concepção barroca, né, do templo como um teatro sacro, né, um teatro sagrado, onde você tem uma espécie de arte total ali. E vou tomar como exemplo a igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto. A fachada, né, o desenho se atribui a ele, o interior, a nave, o retábulo, para a gente poder, já é uma obra um pouco mais madura, pelo que eu entendo, para a gente poder ir analisando, né, a partir desse exemplo, o seu desenvolvimento artístico, seu estilo, suas técnicas de composição. Ângela, estamos então diante da igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto. O que a gente vê de imediato, né, no desenho, no risco do frontispício, que pelo que eu entendo é do Aleijadinho? Não sei se tem dúvidas a esse respeito também. Uma das preocupações em relação à autoria, né, que é também uma das angústias dos historiadores da arte, é encontrar a autoria. Então, acho que uma das primeiras coisas que a gente pode pensar em relação não somente à obra de Antônio Francisco Lisboa, mas aos trabalhos artísticos de todo o período colonial no Brasil, é talvez atenuar um pouco o problema da autoria, como uma individualidade do artista, o sujeito artista, biografável. Ele seria muito mais o que a gente entende hoje por um artesão, com a sua oficina, né, do que o artista romântico. Isso, essa subdivisão entre artista e artífice, ou os oficiais mecânicos, ainda é muito sutil no período colonial no Brasil, mesmo em Portugal, né? Então, a figura do grande artista, gênio individualizado, que nasce ali no Renascimento italiano, ela tarda em se transformar em um modelo de vida dos artistas, e tanto mais no nosso contexto. Mas, claro, olhando São Francisco, a gente tem que discutiu o problema da autoria do traço, né, que são o risco da igreja, que é um problema para toda a história da arquitetura colonial, que é a autoria do risco. Então, nem sempre o engenheiro, muitas vezes militar, que traçava, né, que fazia a planta da igreja, o que hoje a gente chama de projeto, né, em termos da época, o risco, nem sempre o autor do risco era aquele que executava a obra, o que nós chamaríamos hoje de uma espécie de mestre de obras. Então, esse executor, ele alterava muitas vezes o risco, ele organizava os trabalhos. Há muita discussão sobre a autoria de Aleijadinho, de Antônio Francisco Lisboa, em relação à planta da igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto. Até há pouco tempo ouvi um colega dizendo que, arquiteto, dizendo que hoje se coloca ainda mais em dúvida a autoria das obras de Aleijadinho como arquiteto. Mas, sem dúvida, a gente tem vários recibos, né? Então, a documentação comprobatória da sua autoria. Então, ele assina recibos no livro de pagamentos da Igreja de São Francisco com relação às esculturas. Por exemplo, a portada monumental em pedra-sabão, que é de uma extraordinária, né, execução. Também os púlpitos em pedra-sabão. Todo o retábulo principal em madeira dourada, policromada. E até obras que foram descobertas em armários da igreja como peças de um presépio, atribuídas a Aleijadinho e provavelmente de sua autoria, né? Mas vamos só colocar entre parênteses essa questão da autoria, porque eu sei que é muito fascinante
como a questão homérica ou a questão do Shakespeare, mas eu temo que a gente possa se emaranhar muito nisso, assumindo que ele pelo menos participou, contribuiu para esse desenho de São Francisco de Assis, né? O que essa igreja traz de inovador? Eu diria que dos elementos que me parece extraordinário nessa obra é a dimensão. É uma igreja que, embora ela tenha uma força monumental, ela é uma igreja pequena, né, acolhedora, como de modo geral as igrejas em Minas. E também é uma fachada em curva e contracurva, que é também impressionante, né? Então, alguém já disse que ele não usou régua, só compasso. Então esse elemento das formas. E acho interessante ver essa presença do Aleijadinho, não só, né, nessa discussão sobre a autoria da arquitetura, mas sem dúvida a sua mão, né, a sua presença, a sua criação nas imagens escultóricas que compõem o templo, desde a portada até o retábulo principal. E talvez ver em São Francisco de Assis um aspecto que hoje nós chamaríamos de potencial multimídia, né? Quer dizer, um artista que é capaz de se expressar em diferentes formas, em diferentes materiais, em diferentes dimensões. Então, eu acho importante entender a obra de Antônio Francisco Lisboa como de um artista multifacético, né? Então, há, por exemplo, trabalhos atribuídos a ele. Eu até cheguei a discutir a obra de Aleijadinho enquanto marceneiro. Quer dizer, ele como alguém que produziu também mobília de honra, não qualquer móvel, não um móvel de uso cotidiano, mas móveis com valor honorífico, né, com também elementos simbólicos, carga decorativa, escultórica. Então é um artista que se expressa em diferentes formas, em diferentes materiais, em diferentes dimensões, e acho que São Francisco de Assis é uma boa experiência para perceber essas diferentes formas de manifestação artística, centradas em um único personagem. Embora ele pudesse ter um grupo que o ajudasse, sabe-se que ele tinha inclusive escravos que eram seus auxiliares, mas sem dúvida há uma individualidade que se expressou nesse conjunto de obras. E muito interessante, né, que um grande artista como ele foi de fato e reconhecido em seu tempo, tenha assinado recibos logo depois de ter feito a sua obra mais importante, aí fugindo um pouco de São Francisco de Assis, mas quando ele executa as obras de Congonhas, os Profetas e os Passos da Paixão, há recibos entremeados em datas muito próximos da feitura de alguns candelabros, que eram pequenas peças de decoração para serviço litúrgico, para colocação de velas, né? Então, quer dizer, um artista que trabalha em grandes dimensões, em pequenas dimensões, em objetos, em estatuária, em escultura de relevo, enfim, eu acho que essa é uma das coisas que São Francisco de Assis me faz pensar. É de um artista com múltiplas capacidades, que era também muito próprio do seu tempo, né? Que os artífices trabalhassem conforme as demandas, né? Em diferentes tarefas, sobrepondo um pouco o seu campo de atuação e ultrapassando um pouco esses limites. Chegaremos em Congonhas logo mais, mas, moça, eu ainda estou interessado em ilustrar para o ouvinte as virtudes do Aleijadinho enquanto arquiteto, né? Enquanto o seu traço ali, né? O que te parece? O que você apresentaria nesse? Eu acho que esse assunto hoje está sendo revisto. É óbvio que se reconhece aí a participação dele em projetos como o de São Francisco, que foi um dos primeiros projetos que ele recebeu, né? E estuda-se, por exemplo, a influência da Baviera, muito forte na igreja de São Francisco. Não diria como uma cópia, mas uma inspiração muito presente, muito forte, né? Isso não desabona em nada o projeto, que é belíssimo, e ele vai chegar com o talento que a gente vê nas terras de Minas, muitas vezes de recombinação do repertório. Que eu acho isso super interessante. As pessoas vão recombinar o repertório de um modo às vezes subversivo. É um caráter que eu acho muito interessante, pode ser estudado também nessa parte. A ornamentação da igreja é uma das mais refinadas assim que nós temos aqui, com uma influência afrancesada que vai ser levada para a Baviera e depois ela vai chegar até nós. Então, com muitos refinamentos, lembrando que essas obras foram feitas para serem admiradas a uma certa distância. Quando você pega um ornamento gravado e passa para 3 dimensões,
você tem um problema. Quando você eleva esse ornamento gravado a 10 metros de altura, depois de ter contato com ele em 2 dimensões, você tem problemas muito mais amplos, porque, por exemplo, ele tem que ser todo deformado para que a distância ele seja lido, ou seja, as suas formas sejam vistas com as proporções que compõem, vamos dizer, os cânones, que são a base do desenho, né, e da expressão formal daquele período. Isso eu acho que dá para a gente retomar, por exemplo, em Congonhas. Como entalhador, André, o que te parece que ele traz? Onde está a força expressiva do Aleijadinho? Essa é uma pergunta também bastante complexa, né? Enfim, há uma, como a Ângela dizia, um pouco Mozart complementando, é um artista de múltiplos talentos que lida com dificuldades características, ora da escultura devocional, a escultura que é projetada para o altar, ou seja, ela tem uma visibilidade frontal, você precisa tratá-la de forma que o fiel identifique as suas proporções, o gesto, o corpo, né? A expressão. Outra coisa é a decoração do entalhe para o altar, por exemplo, ou estas grandes cenografias de fachada ou no interno das igrejas. Mas o que nós percebemos, e isso é muito curioso, como é depois retomado, né, nesse esboço biográfico, no estudo biográfico que faz o Bretas, e é o que em geral nós vamos encontrar até o século XX como um atributo do Aleijadinho, né? O Mário de Andrade depois vai lembrar ou vai falar desses fenômenos como fenômenos expressivos ou expressionistas, mas que na biografia do século XIX era observado como, de um lado, uma sintetização cada vez maior, uma geometrização das formas, quer dizer, um entalhador que parte da grande tradição do meio do século XVIII, do entalhe arredondado, das formas mais adossadas, para alguém que subitamente, na última parte da vida, em particular nas obras de Congonhas, mas que são visíveis também no São Jorge, são visíveis também nas pequenas peças de presépio, que são esses grandes vincos geométricos, profundos, agudos, que vão aparecendo na obra do Aleijadinho, né? Nós temos o caso famoso do anjo, de um dos Passos da Paixão em Congonhas, algumas das imagens de Nossa Senhora, o próprio São Pedro, as versões do Cristo também nos Passos de Congonhas, enfim, uma talha que vai deixando de ser uma talha arredondada, decorada, e passa a ser muito ampla e muito baseada nesses vincos profundos, quase como na tradição do planejamento do século XV flamengo, né? Enfim, que falava da Nancy Davenport há algum tempo, da importância do modelo flamengo, um pouco essa associação que se faz entre a figura do Aleijadinho, o mundo flamengo, ou a reinvenção de uma tradição medieval no século XVIII, às vezes, nós vemos isso em alguns textos também, vem desse fenômeno, né? E que no Bretas ele dizia, olha como vai mudando a talha, nós não sabemos se isso é a limitação do corpo doente, se é porque ele teve de atar os instrumentos na mão e essa forma bruta foi transformada num recurso poético, né? Como há uma imprecisão muito grande sobre esse fenômeno, do que causa a biografia, nós partimos do pressuposto de que isso de toda maneira é uma decisão estética do escultor, né? E assim nós encontramos um tipo de desenvolvimento também muito particular dele em relação ao que é a arte do entalhe, que é justamente, aparentemente, lançar mão desse gestual mais vigoroso como um recurso expressivo. Isso faz com que a escultura dele, de fato, se distancie muito de certas outras tradições que nós encontramos, em particular no mundo mineiro. Tem o famoso caso do Mestre Piranga, né? Enfim, o Mestre Piranga é um outro escultor que tem uma série de constantes estilísticas numa linguagem muito diferente, mas enfim, a do Aleijadinho se destaca dessas outras tradições, do próprio Francisco Xavier de Brito, ou do Francisco Vieira Servas. Então, uma imagem do Aleijadinho tende a ser bastante evidente para nós por essas soluções e essas transformações que ele produz na maneira de entalhar, não só na maneira de fato de apresentar as expressões, mas muitas vezes de apresentar o corpo também lido com esses golpes geométricos, o que fez talvez com que o século XX o visse como um tipo de precursor do expressionismo. É muito comum esse tipo de ponte interpretativa. Eu acho que você trouxe um ponto muito interessante, e eu vou colocar uma questão provocativa, que se a gente pensa no naturalismo em termos de representação, pensando na estatuária, né? O naturalismo que se chegou na Grécia Antiga e depois é retomado no Renascimento, a expressão acurada, né? Delimitada, perfeita ali. Se a gente olha a estatuária do Aleijadinho, você tem ali, digamos, desproporções. Um exemplo, os braços um pouco curtos, rígidos, os olhos maiores do que seria uma figura normal. Quer dizer, falando assim, de maneira crua, né? Isso é
uma limitação técnica, uma incapacidade de se chegar a uma representação naturalista, ou é uma opção estilística de expressividade, né? Que te parece, Ângela? Eu tendo a entender, né, embora alguns viajantes do século XIX apontavam, né, a ausência de modelos, que Aleijadinho nunca tinha saído para ter uma formação erudita na Europa, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente tem que observar a obra de Aleijadinho sobre uma chave, a partir de uma chave de leitura um pouco fora das regras, né, dos cânones, por exemplo, da proporção, dos estudos da anatomia do corpo. É claro que, às vezes, em algumas obras, a dimensão da cabeça de um personagem proporcionalmente grande em relação ao corpo, né? Mas eu tendo a entender que a obra de Aleijadinho tinha uma consciência nessas deformações. Não se trata tanto, acho que talvez seja um falso problema, o domínio técnico desse cânone, né? Enfim, da proporção anatômica correta, quais são as medidas corretas do corpo, né? Qual é o planejamento a partir do modelo clássico. Eu acho que havia um jogo de conhecimento desses elementos, acho que ele dominava esses elementos, mas ele de alguma forma prescindia, né? E usava muito mais da força expressiva. Então o interesse por expressar, por exemplo, a brutalidade de um soldado romano nos Passos da Paixão, né? Quando ele exagera na dimensão de um nariz que é, segundo o viajante Burton, como trombas de um elefante, quer dizer, impossível um rosto humano comportar um nariz daquela forma. Mas ali, vamos dizer assim, o aspecto teatral, retórico da arte que pretendia mostrar a crueldade do soldado romano era muito mais importante do que demonstrar o domínio técnico de execução de um rosto humano em proporções convincentes, né, verossímeis. Então acho que a força, no caso dos profetas, do adro de Bom Jesus do Matosinhos também, né? A gente sabe que a proporção, se você for medir, né, as esculturas dos profetas, elas parecem atarrancadas. Ali é um outro problema que o Mozart colocou muito bem, que é a questão do ângulo de visão, né? A arte barroca e, por extensão, em certa medida, o rococó também tem um ângulo privilegiado do olhar. Então, dependendo do ângulo em que você observa as esculturas, elas parecem muito convincentes, até do ponto de vista anatômico. Mas a minha aposta é de que havia uma consciência, havia uma escolha, né, como o André colocou. O escultor optou pela expressividade em detrimento da obediência às normas artísticas clássicas, vamos dizer assim. Vamos continuar nesse tema, mas eu estou vendo que vocês estão ansiosos para chegar em Congonhas, Bom Jesus de Matosinhos. Mozart, você pode apresentar para o ouvinte que talvez seja menos familiarizado o conjunto dessa obra, né? O que é exatamente esse santuário de Bom Jesus de Matosinhos? Bom, o santuário vai surgir de uma promessa de um ex-minerador que teve um problema de saúde muito sério e prometeu que, se alcançasse a cura, se dedicaria aí a erigir um local e se dedicaria a uma imagem. E ele faz isso, ele atinge a cura e começa a sua fortuna pessoal, literalmente colocada a serviço da construção do que um dia viria a ser aquele templo. E a partir daí pessoas se unem, em primeiro lugar leigos, e a partir de um determinado momento religiosos, cuidando da construção daquele santuário. Num certo momento, nós vamos ter a presença do Aleijadinho, e óbvio que o que marca muito essa presença é o adro, que tem as figuras dos profetas, que estão entre as obras de maior importância realizadas no país, em todos os tempos, e aí os Passos da Paixão. Então, um conjunto de obras maduras, ou seja, de um autor de mais idade, um autor já experimentado, né, e conhecedor da parte técnica de maneira excepcional. Eu acredito que a expressividade que a Ângela acabou de falar, e o André também mencionou, tenham sido intencionais, em alguns casos assim até de maneira envolvendo humor. É uma outra coisa para se ver. Como eu tinha adiantado numa outra fala, o adro, por exemplo, foi pensado para ser visto num determinado ponto.
um ponto central, um ponto de vista que possibilita, digamos, a leitura de todas as imagens com suas proporções. Quando você contraria esse tipo de programação, a imagem próxima de você pode se apresentar deformada. Então, às vezes, é melhor tentar descobrir se a peça foi planejada para ser colocada a 3 metros, 4 metros de altura, e muitas vezes elas são expostas na altura do observador e aí elas têm deformações. Podem ocorrer deformações por falhas técnicas também, isso é possível. Mas a questão da anamorfose é central para se entrar em contato com aquelas imagens. Talvez por isso a população ainda se não permita a retirada daquelas obras, eles ainda não têm recursos para ter um novo espaço mais protegido para expor as obras na altura com as dimensões e proporções exatas do local onde elas estão hoje. Eu torço para que tenham, porque a pedra apresenta muitas fragilidades e ela precisaria sair de lá, né? Nos anos 50 foram feitos moldes nos originais, entre outras pessoas como pelo arquiteto Perret, e as obras estavam em condições muito melhores do que estão hoje. É possível refazer réplicas fantásticas para colocar lá fora, uma dica. Quem chega nesse santuário, então, você tem um templo lá em cima e ele vai se aproximando, visitando esses espaços da Paixão, que são esculturas talhadas em madeira, em tamanho natural, policromadas, né, André? Como você, antes de chegar aos profetas que estão lá em cima, né? Esses passos da Paixão, essa arte ali do Aleijadinho, o que você destacaria ali de qualidades e virtudes ou defeitos? Tá? Essa é uma tradição longa, é o que a gente chama, no âmbito do estudo desse tipo de fenômeno, de sacromonte. Ou seja, ele é uma espécie de experiência mista entre o trânsito, entre o caminhar, por exemplo, o esforço físico, e a incorporação ao observação de uma narrativa, no caso de uma narrativa religiosa, que se desenrola diante dos olhos do transeunte, daquela pessoa que faz o périplo. No caso de Congonhas, mais ou menos em zigue-zague, a partir da Santa Ceia. Então é como se você observasse os últimos momentos de Cristo a partir da ceia, a cruz às costas, também a noite, né? Enfim, a agonia no Horto das Oliveiras. Então uma série de episódios que vão reconstituindo até o evento efetivo da crucificação, que seria o ápice, né? Ou seja, você percorre essas pequenas capelas em zigue-zague a partir da base do monte e chega ao adro dos profetas, e aí você adentra o templo. Então ele é um dispositivo narrativo, em termos práticos, são pequenas capelinhas pintadas, caiadas de branco. Elas têm, como você disse, essas figuras em composições diversas, né? O famoso passo da flagelação, que o Mozart lembrava da questão da caricatura, né? Do humor. Então esses soldados grotescos, as bochechas destacadas. Então você vai de fato vivenciando e observando através de um gradil ou de uma porta entreaberta o evento histórico religioso, e isso de alguma maneira associado ao esforço de subir e passar por esse caminho faz com que de alguma maneira o fiel incorpore melhor ou sinta fisicamente a experiência histórica a qual ele é exposto no ato do desenrolar da caminhada. Nós temos alguns antecedentes muito importantes para compreender o caso de Congonhas. Um deles é o Bom Jesus de Braga, o famoso conjunto de passos de Bom Jesus de Braga, bastante complexo, é uma série de capelas num monte muito elevado, isso no norte de Portugal. Você acredita que o Aleijadinho tinha notícia desse? A gente imagina que sim, porque inclusive a composição de parte do adro faz referência a modelos, a soluções arquitetônicas que nós encontramos no Bom Jesus de Braga. A diferença que a escala em Braga é bastante mais monumental em termos de patamares, mas a lógica, em Braga, para quem puder ver ou encontrar essa referência ou puder visitar, ele tem 2 estágios. O primeiro estágio é de fato dentro do monte, na mata, um pouco no bosque, e o segundo nível é de fato com um escadório muito similar, com um modelo arquitetônico muito similar à solução que o Aleijadinho ou que o arquiteto com quem ele trabalha vai aplicar em Congonhas. Então a gente imagina que sim.
Há exemplos mais simplificados, a Igreja do Bom Jesus Matosinhos do Porto, né, perto da cidade do Porto, em Portugal. Este não é um sacromonte, ele simplesmente tem um adro com as capelas diante da igreja, mas é o mesmo sistema de narrativa experimentada, enfim, como a Ângela dizia, é uma espécie de espetáculo multimídia para a Semana Santa. Você vai encontrar isso também na Itália, em Varallo, por exemplo, na região do Piemonte. Ou na Alemanha, é um modelo muito recorrente dentro das tradições católicas. Eu só queria reforçar uma questão que já o Moza traz, é a das cópias. Né? Para quem estiver em São Paulo, né, essas cópias famosas que foram para o Museu da FAAP, essas cópias fazem parte aparentemente do que seria o ponto inicial do museu. E hoje você pode visitar inclusive as portadas, algumas das portadas do Aleijadinho, estão no adro ali da FAAP, além das esculturas dos profetas. Isso é importante porque muitas vezes, e é talvez um tema que a gente possa discutir na sequência, no Brasil a gente fica com a impressão, como professor, que a história da arte é uma espécie de dado natural, per si, né? E não é, quer dizer, são construções e reiterações ao longo do tempo. Uma das maneiras de prolongar a existência de um artista é fazer a sua obra conhecida, e uma das maneiras de fazê-la conhecida é a encomenda de cópias, né? Então houve um programa oficial de cópias das obras do Aleijadinho já na década de 40. Então, se nós vamos ao Museu Nacional de Belas Artes, então junto do Praxíteles, junto do Discóbolo, não sei lá, você vai encontrar cópias em gesso do Aleijadinho. Né? Quer dizer, ele foi de fato canonizado, ele entrou para o cânone oficialmente a partir de um projeto que se dá concomitantemente ao estabelecimento do Serviço de Patrimônio Histórico, né? Então o Aleijadinho de fato conta com esse acervo de cópias já desde a década de 40. Tem um autor que é o Alexandre Mascarenhas, que escreve extensivamente sobre as diversas cópias do Aleijadinho que são feitas então nessa segunda metade do século XX, e nelas a gente percebe um pouco a importância que o conjunto de Congonhas assume nessa narrativa. Não só também porque é uma das obras, talvez, não sei se todo mundo concorda, com mais documentação, né? Quer dizer, quando a gente chega em Congonhas, e a ansiedade talvez um pouco venha daí, é porque daí o território é um pouco mais sólido em termos de recibos, a história da obra, né? Então ela parece para nós mais tangível em termos também documentais. Conjunto esse que culmina, Ângela, com os 12 profetas, já foram mencionados várias vezes aqui no adro, na escadaria, né, antes do visitante chegar ao templo, que é considerado por muitas pessoas a obra-prima, talvez, ou no conjunto dos profetas, né, feitos em pedra-sabão. O que você destacaria, Ângela? Uma das questões que a gente discutiu aqui é sobre os modelos, né? E sobre essa recorrência, né, do uso de modelos gráficos, sobretudo gravuras, missais ilustrados, bíblias ilustradas. Então, as fontes gráficas, né, que passariam por esse processo que Mozart colocou muito bem de transposição da bidimensionalidade para a tridimensionalidade, sugiro que talvez em Congonhas, não só no caso dos profetas, mas também no conjunto das esculturas em cedro dos Passos da Paixão, mas que poderia aventar uma hipótese de influência também tridimensional. E como essa tridimensionalidade poderia ser, vamos dizer, transposta do mundo europeu para o contexto em Minas Gerais. E uma das hipóteses, assim, não posso provar, né, mas é de que talvez pequenas peças de presépio vindas do mundo, talvez não italiano, mas espanhol e sobretudo português, né? Então a tradição dos presépios, das esculturas em miniatura representando o nascimento de Cristo, possam ter de alguma maneira influenciado de modo tridimensional as esculturas de Congonhas. Uma das questões que me parece interessante é a posição dos pés, né? Se vocês observarem ao visitar tanto os profetas quanto os personagens que compõem as cenas da Paixão e Morte de Cristo, eles têm os pés invertidos, que é uma característica comum na tradição dos presépios e que tem a ver até com uma dinâmica de estabilizar a imagem no espaço, né? Porque são figuras de vulto pleno, né? Tututondo, né? Elas precisam parar, né, no espaço. Então, uma das coisas que eu colocaria é essa possibilidade de uma influência tridimensional, né? Eu sei que o termo influência também não tem sido muito usado, né? A gente tem colocado entre aspas esse termo, né? Porque a gente hoje fala um pouco no diálogo, na tradução dessas fontes europeias para a arte brasileira, como não uma transposição ipsis literis, né? Então, é sempre uma tradução e nessa tradução há tensões. Mas, então, eu destacaria esse ponto. Acho que um ponto a gente já falou, que é a expressão de um artista em pedra, que não é tão comum na arte brasileira colonial, né? O Aleijadinho
segundo Germain Bazin, é o grande escultor em pedra, né? A gente acho que talvez não tenha apontado esse aspecto aqui, e eu acho que talvez os profetas sejam especialmente importantes também por ser o maior conjunto de estatuária em pedra, né? Ao contrário de uma tradição que vinha da terracota policromada e da madeira policromada. Então acho que talvez eu destacaria a questão da matéria-prima, né? Que é uma coisa muito importante nos trabalhos dos artífices desse momento, né? Porque eles até se subdividiam em matérias, né? Aqueles que trabalhavam com pedra, aqueles que trabalhavam com metal, aqueles que trabalhavam com madeira, né? Então havia até uma subdivisão dos ofícios, com suas regras, suas leis, seus preceitos. Então, acho que uma das questões que a gente poderia destacar é o uso da pedra. Podemos falar nos minutos finais, fazer uma rodada final para vocês falarem sobre a recepção, as releituras que se foram feitas do Aleijadinho, a maneira como ele influenciou outros artistas ao longo desses 200 anos. Tá aí as cartas na mesa para vocês escolherem. Moza? Olha, eu gostaria, antes de passar para essas influências, de lembrar como um artista talentoso, desde pequeno, se formaria aqui em meio a localidades que não tinham exemplos. A Ângela mencionou isso no início da nossa conversa. Então não é como uma criança que nasce em Roma, que no caminho da escola ela vai ver 20 séculos de história em originais. E não era isso que ele via. Então, de onde saiu, né, esse talento enorme que, sem nenhuma referência, conseguia entender, por exemplo, as gravuras. Nós mencionamos muito esse tipo de linguagem, que é um dos que foram básicos, além do que foi realizado aqui por outros escultores. Ou seja, se as nossas obras de arte não seguem rigidamente os cânones europeus, deve haver algum motivo além da falta de técnica. Elas constituem, por exemplo, os nossos tesouros. E a falta de compreensão a respeito disso levou à perda de um número muito grande de originais que nós tínhamos no país. Então, até que as pessoas percebessem que aquelas obras aparentemente toscas constituíam prodígios, muita coisa se perdeu. Não é o caso do Aleijadinho, porque ele não era tosco, ele era altamente refinado e com um domínio absoluto da forma. Mas é bom marcar, então, que em alguns momentos nós temos uma arte que é desenvolvida por quem não conhecia nada do que tinha sido feito longe daqui. E a distância entre a Europa e o Brasil, num determinado momento, era muito maior do que nós conseguimos conceber hoje. Ângela? Em relação à obra do Antônio Francisco Lisboa, eu acho que como há pouquíssima documentação primária, né, os nossos artistas desse período não deixaram cartas, diários, registros, eles eram de certa forma ágrafos, né, embora a gente saiba que Aleijadinho sabia ler e escrever, mas não há a documentação primária é muito fria, né? Ela se restringe, como você iniciou o programa, a registros quase cartoriais, né? Nascimento, óbito, enfim. Então, muito do que nós entendemos como Aleijadinho é fruto de uma sobreposição de interpretações, né? Então, eu até, hoje menos, mas já usei um pouco uma chave de leitura que é a estética da recepção, né? Para entender que a obra do Aleijadinho é a somatória daquilo que ele realmente foi, do ponto de vista histórico, somado a todas as leituras sucessivas da sua obra, né? Então, na verdade, pelo viés da estética da recepção, para compreender a obra do Aleijadinho, seria necessário compreender também aquilo que os italianos chamam de fortuna crítica, né? Então, saber como a obra dele foi interpretada, e isso altera completamente o olhar, né? Então, ele foi interpretado de uma maneira no século XIX, admirado já por Dom Pedro II, pelos viajantes, pelo próprio primeiro biógrafo Bretas. No século XX, ele é reinventado como uma espécie de Macunaíma por Mário de Andrade. Então, ele sofre uma leitura também pelo viés expressionista. Então, não se quer ver em Aleijadinho antecipações do moderno. E assim também ele foi muito marcado por um aspecto poético e ensaístico. Então, os estudos, vamos dizer, de história mais pesada, né, foram combinados a toda uma poética que se sobrepôs a esse personagem. E ele é o somatório de tudo isso,
A gente não pode tentar, eu acho que é impossível encontrar em Antônio Francisco Lisboa aquilo que ele realmente foi. Porque ele foi, na verdade, o somatório das leituras posteriores. Então, acho que a gente não deve desconsiderar essas construções que os modernistas fizeram, que o próprio Drummond, por exemplo, vai fazer em torno de Aleijadinho. Enfim, as leituras sucessivas, elas enriquecem esse personagem, né? Dão um pouco aquilo que ele se transformou para a cultura brasileira. André Tavares, qual você diria que é o grande legado desse artista para a arte brasileira, para a arte universal? Uma questão complexa, mas eu acho que ele é uma figura histórica, artística, que de alguma maneira estabelece para a criação de uma primeira grande narrativa, um modelo interpretativo do que é a história das artes no Brasil. No sentido em que, tal como a gente vê muitas vezes no Antônio Cândido, né, na formação da literatura, no chamado sistema de produção artística, o Aleijadinho ele possibilita um pouco, na seara do que falou o Mozart, pensar o que é o problema do artista que se forma no contexto colonial, desvinculado eventualmente de fontes europeias contínuas. Esse modelo do Aleijadinho como um elemento que nós sabemos também que é obviamente uma criação do isolamento artístico mineiro absoluto, né? Enfim, mas a ideia de que ele nasce de um contexto relativamente árido em termos, não é nem o Rio de Janeiro nem Salvador, não é? O navio não vai chegar ali amanhã, né? Tem um processo de adaptação necessariamente pela distância dos centros, inclusive na América do Sul. Então o Aleijadinho ele serviu ao longo do século XX, sobretudo, para que nós imaginássemos qual é o problema do artista exposto às suas próprias circunstâncias num contexto de formação. E isso resulta num modelo de interpretação artística geral. Quer dizer, como é que nasce, como aparece e o que é possível dizer da invenção artística no Brasil, da mentalidade criadora e criativa no Brasil, no seu grau zero, né? no seu ponto de partida. Então, um pouco o Aleijadinho funciona para nós como figura histórica, como esse é uma figura, mas também um modelo interpretativo. Obviamente o século XIX recupera outras figuras importantes. Nós vemos já no caso do Manuel Araújo Porto Alegre uma tentativa de recuperação do mestre Valentim, do que ele chamava então dos pintores da escola fluminense, num contexto aí a partir dos anos 1850, em que já foi possível olhar para a produção do século XVIII no Brasil e pensá-la como história e não como a decadência ou uma produção artística espúria que deveria ser substituída por um novo gosto que era então o neoclássico eventualmente, né? Quer dizer, num primeiro momento aí até a década de 30 há uma tentativa de grande reforma de gosto, e esse mundo que era o mundo colonial, o mundo da produção da segunda metade do século XVIII, ele cai em desgraça, vamos dizer assim. A gente vê no Gonzaga Duque a descrição de pintores que ocultavam, apagavam as próprias obras porque tinham vergonha, enfim, a partir do momento em que existe um cânone e a ser observado como uma academia, aquilo era mau gosto, né? Percebido como algo de mau gosto, mas rapidamente o que a gente vê é que na década de 50 e 60 do 19, ou seja, depois da reinvenção do Aleijadinho pelo Bretas, esse fenômeno começa a pipocar e há uma tentativa de historicização do fenômeno da reconstrução da história das artes no Brasil colonial. Então, um pouco eu acho que o Aleijadinho funcionou como um gatilho. Também no 19, né, se a gente lê lá o Bernardo Guimarães, o seminarista, na entrada do romance tem uma descrição do adro dos profetas. Então ele fala, olha, no futuro as pessoas vão se lembrar disso como um momento, enfim, importante. Hoje em dia ela é abandonado, mas a gente percebe que havia alguma coisa aqui de positivo. Então esse artista pode ter funcionado mesmo como algo que faz girar o modelo historiográfico e que possibilitou, em última instância, a recuperação, a reescritura da história das artes coloniais no Brasil. Isso combinado com o que falou a Ângela do século XX, com a visão que o modernismo teve do Aleijadinho, com as cópias depois que são feitas a partir da década de 40, cria um personagem que resistiu quase que 3 séculos, 2 séculos e meio, se a gente quiser. Vamos dizer assim, é bastante significativo que a gente o discuta ainda hoje, quando ele é recuperado, por exemplo, na chave da chamada mão afro-brasileira, ou que ele possa ser relido com chave étnica. Quer dizer, ele se presta a uma série de interpretações que faz com que a gente perceba que ele realmente tem uma vitalidade muito grande, né? Enfim, como personagem histórico. Perfeito. As interpretações vão continuar, mas hoje, infelizmente, o nosso tempo acabou. Obrigado, André Tavares. Obrigado, Ângela Brandão, Mozart Bonazzi. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.